Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou aqui trazer uma reflexão sobre as características do diabo para enganar e afastar os servos de Deus, meus queridos. Eu quero aqui abordar apenas três, porque meus vídeos não são longos, só que são diversos. Eu poderia aqui falar de uma forma mais aprofundada, mas eu quero abordar apenas três para fazer um vídeo curto, a fim de que nós reflitamos nesse tema, ok? Meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, por exemplo, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. Se nós pegarmos esse texto e nós examinarmos, nós vamos perceber, por exemplo, que ela está conectada ao capítulo 2, aonde ali no versículo 25, por exemplo, diz que Adão e Eva, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Parafraseando ali, o Gênesis 2:25, o que o texto ali está querendo dizer é que Adão e Eva não tinham maldade em seu coração. Eles não tinham iniquidade em seu coração. Então, quando o capítulo 3 entra, ora, a serpente era mais astuta, essa palavrinha ora, ela significa exatamente, ela é exatamente uma conjunção adversativa, que também pode ser traduzida como, por exemplo, mas, entende? Então, ali poderia ser traduzido mais a serpente. Por quê? Porque aqui esse mais é contrapondo o versículo 25 do capítulo 2, aonde eles não se envergonhavam estando nus, ou seja, não tinha maldade. Então, aqui o capítulo 3 ele está querendo dizer absolutamente o seguinte: apesar deles não terem a maldade em seu coração, deles não terem iniquidade, a serpente, ela estava ali exatamente para fazê-los receber a maldade sem perceber que fosse maldade, sem perceber que fosse iniquidade, como se fosse algo bom. Então, quando diz assim, ora, a serpente era mais astuta, a palavrinha era mais astuta não significa que esse animal foi criado assim por Deus. A palavra era no hebraico, raiá, ela também pode ser traduzida como tornou-se ou veio a ser. Então, trazendo a ideia de uma incorporação, ok? Ou seja, o inimigo possuiu esse animal, o adversário, o diabo possuiu esse animal exatamente para enganar Eva, ok? Então, aqui, quando ele diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, o que o texto aqui está querendo dizer é que, por exemplo, o diabo queria, por exemplo, fazer com que Adão e Eva recebesse o mal, mas não percebesse que era mal, ok? Tentar afastar Adão e Eva de Deus sem que eles percebessem, de uma forma enganosa, de uma forma engenhosa, ok? Então veja bem, aqui a primeira característica do diabo é exatamente enganar, enganar, fazer, por exemplo, fazer com que os servos de Deus, por exemplo, engula, absorva o mal sem perceber que seja mal, ok? Se nós lermos, por exemplo, o capítulo de número o capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, onde Paulo diz que ele imaginava que era lutando contra o nome de Cristo, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ali, por exemplo, o diabo inverteu a mente de Paulo, entende? Aonde ele imaginava que fazendo tamanha maldade ele estava fazendo a vontade de Deus. E lá em Atos 26:18 ele conclui dizendo que ali é porque Deus resgata-nos das garras de Satanás e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse sentido, Paulo estava nas garras de Satanás, ok? E ali ele imaginava que estava fazendo a vontade de Deus. É o que ele escreve em 2 Coríntios 4, versículo 4, quando ali, por exemplo, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça. Então veja que o diabo, ele tem essa missão de obscurecer a mente do ser humano. É por isso que lá no capítulo 5 do livro de Isaías, versículo 20, a Bíblia diz: ai dos que chamam a escuridade luz e a luz escuridade, o amargo doce, o doce amargo, o santo de profano, o profano de santo. Então, nesse aspecto, por exemplo, nós percebemos que o inimigo tem exatamente essa missão de nos fazer engolir o mal em forma de bem, o mal em forma de bom,
ok? Para nos fazer confundir a escuridade com a luz e a luz com a escuridade, e fazer nos absorver o mal como se fosse santo, o profano como se fosse santo, ok? Então essa é uma das primeiras missões, nos afastar de Deus, nos retirar da presença de Deus, exatamente para corromper a nossa mente. Então é por isso que ali, por exemplo, ele queria fazer Adão e Eva, digamos assim, absorver, apesar de não ter o mal, absorver o mal como se esse mal fosse algo bom. Por isso que o texto diz: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. Entende? Então, nesse sentido, por exemplo, nós percebemos ali no capítulo 3, quando diz: e a serpente disse à mulher. É assim que Deus te disse, aqui vai a segunda característica do diabo. É assim que Deus te disse: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja, por exemplo, aqui a segunda característica do diabo: misturar verdade com mentira. A primeira característica é nos fazer engolir o mal em forma de bem, em forma de bom, ok? A segunda característica é exatamente misturar verdades e mentira. Veja como que ela fala para a serpente: é assim que Deus te disse, tu não pode comer de toda árvore do jardim não poderás comer. Não foi isso que Deus disse. Ali Deus disse, por exemplo, para não comer. Mas o que Deus disse lá em Gênesis 2,16 foi: de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, tu pode comer de todo fruto. Versículo 17, somente da árvore da ciência do bem e do mal que tu não pode comer. Então esse foi o mandamento de Deus. Só que a serpente chega para Eva e diz, por exemplo: olha, foi assim que Deus te disse, de toda árvore tu não pode comer livremente. Ou seja, ela desperta a curiosidade de Eva, ok? Ela desperta a atenção de Eva, misturando uma verdade com uma mentira, dando uma impressão de que não era somente a árvore da ciência do bem e do mal, era outras árvores também. Aí ali, quando ela desperta a atenção da Eva com a mentira, a Eva, por exemplo, vai responder da maneira correta, o que Deus falou de fato. Aí ela diz: olha, não, Deus disse que a gente pode comer sim de toda árvore livremente, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal que não pode comer, porque no dia que comer nós vamos morrer. Então veja, por exemplo, que aqui ela vem tentando o quê? Misturar verdades com mentira na mente de Eva. Tu não pode comer de toda árvore. Aí a Eva diz: não, nós pode. Deus não proibiu de nós comer de tudo. Deus proibiu de nós comer de uma, não de tudo. Então veja, quando ela mistura essa verdade com a mentira, ela chama a atenção de Eva. E é por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, versículo 3, dizendo: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos vossos sentidos e vos apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. Então veja que uma das missões do diabo é, por exemplo, misturar a verdade com a mentira para nos afastar, para corromper o nosso entendimento, o nosso sentido sobre Deus, para que nós possamos nos desviar da palavra de Deus. Então, por exemplo, nesse sentido, exatamente, o diabo, por exemplo, está vencendo a muitos. Não se iluda com o evangelho que não transforma, com o evangelho que não liberta. O evangelho de Cristo ainda é o poder de Deus para a transformação do ser humano. Ele transforma, ele restaura e ele liberta o ser humano. Se nós pegarmos ainda o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver uma terceira característica do diabo. Por exemplo, lá no versículo 4, quando a serpente diz assim, ó: certamente não morrereis. Veja como a serpente fala com Eva: certamente. O que isso quer dizer? Que a serpente, o diabo, falou com certezas a Eva. Ele sabia que o que ele estava falando era mentira, ele tem a convicção de que o que ele está falando é mentira, só que ele fala as mentiras dele com convicção de que seja verdade, distorcendo a verdade, a fim de trazer, por exemplo, para a mente de Eva a confusão, a fim de trazer para a mente de Eva ali a dúvida. Então, quando ele diz certamente não morrereis, ele não abre margem, o diabo não abre margem
para dúvidas. Ele fala as mentiras dele com convicções. Não se iluda com evangelhos de intelectuais, não se iluda com esses intelectuais da internet, ok? Então, quando, por exemplo, ele fala com certeza, ele está chamando, cativando a atenção de Eva. E aqui, por exemplo, cabe aquilo que Paulo profetizou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, dizendo, por exemplo, que virá tempo em que não vão sofrer essa doutrina, mas vão ter comichão no ouvido de ouvir a verdade, e vão amontoar para si doutores conforme as suas ímpias concupiscências, voltando-se para as fábulas. Então tome cuidado com esses de internet que estão distorcendo o evangelho e falando numa convicção, desmerecendo o cristianismo, desmerecendo a fé cristã. Nós não somos cegos com respeito à fé. Cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos na palavra de Deus, mas a nossa fé não é cega, ela se baseia em fatos, em fatos e evidências que é a palavra de Deus. Ok? Então, quando ele fala com certa convicção, ele cativa Eva, entende? Exatamente para corromper o entendimento de Eva, para corromper a compreensão de Eva. E veja mais a característica do diabo, não é somente, por exemplo, falar com certeza as suas mentiras, mas também testemunhar de que Deus é aliado seu. Porque se você ler o versículo de número 5, isso aqui está em Gênesis 3:4, versículo 5, ele diz, por exemplo, porque Deus sabe. Então veja quando a serpente diz, porque Deus sabe. Olha a astúcia do diabo. Dizer que o que ela está falando, Deus concorda, entende? Então ela está dizendo, olha, Deus concorda com o que eu estou falando. Deus sabe que no dia em que você comer, vai se abrir os olhos, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Então veja, por exemplo, que quando ela chama a atenção de Eva, o diabo chama a atenção de Eva, ele está dizendo que Deus concorda com o que ele está falando, que Deus é a favor do que ele está falando, que Deus é aliado seu. Não se iluda com intelectualidade mundana, não se iluda com filosofias vãs e vazias, não se iluda com esse evangelho dos intelectuais. Eu não estou dizendo que a fé é cega, mas a palavra de Deus é o nosso fundamento. Saiu da palavra, pode cair fora que não é evangelho. O inferno, ele é eterno, ele é real. Ah, mas aqui nessa terra, aqui nesse mundo, por exemplo, fogo ele queima e destrói tudo. Como que a gente vai queimar eternamente no inferno sem ser destruído? Se a palavra de Deus diz que vai ser eterno, eu acredito, porque a Bíblia é a verdade. A partir daí, meu irmão, Deus é quem tem todo o poder. E na eternidade, se ele quiser, ele revela para nós como isso vai se dar. Mas que vai acontecer, vai, porque está escrito na palavra de Deus. Não duvidamos disso. Então não se iluda com esse evangelho do sabichão, com essa intelectualidade desacerbada, essa intelectualidade ao extremo, onde as pessoas estão querendo atacar o evangelho de Cristo. O diabo está querendo atacar, mas a Bíblia chama esses de réprobos, lá em 2 Timóteo 3:8. Réprobos quanto à fé. Então aqui eu deixo essa palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã. Vá pela Bíblia. Eu tô com uma Bíblia aqui de estudo que é chamada Pentecostal. Os comentários que vem aqui, ó, no rodapé, esses comentários, eles são secundários, eles não são primários, ok? Primário é o que está escrito. Então, quando, por exemplo, nós ouvirmos qualquer coisa de alguém dizer que a palavra de Deus diz, que está na Bíblia, confirme nas escrituras, seja um bereano, lá em Atos 17:11, os bereanos iam no texto, deixa eu ver aqui se está mesmo, eu vou analisar o texto para ver se está mesmo de acordo com o texto. Então seja um bereano, confirme nas escrituras se o que estão falando está na Bíblia. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. E quem diz que fechado é um simples livro, isso é liberalismo teológico, ok? Liberalismo teológico.
Aberta é a palavra de Deus, fechada é a palavra de Deus, inspirada e inerrante, tá bom? Então não se iluda com os intelectuais, com os filósofos sabichão dos nossos dias, entendeu? Com esses que aí se dizem ateus, com esses que se dizem agnósticos, com esses que se diz desigrejado, que estão aí para combater, para querer desmerecer a igreja de Cristo, o evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe e vigia. Vigia porque o diabo, nosso adversário, está querendo enganar e está entrando dentro da igreja com suas heresias, com suas modinhas, ok? Deus te abençoe.